Estamos de volta com o Direto do Plenário. Continue acompanhando a segunda parte da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Declaro reaberta esta sessão. Vamos aguardar todos se acomodarem. Ministro Alexandre de Moraes, da relatoria de Vossa Excelência, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4.988, sendo requerente Procurador-Geral da República, interessados governador do Estado de Tocantins e Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Não há sustentação oral, Vossa Excelência pode ir diretamente a relatório e voto. Presidente, eu vou sintetizar o voto, porque aqui a lei 1939 e 2008 do Estado de Tocantins, ela fere já totalmente o que nós decidimos há pouco tempo do Código Florestal. No seu artigo 3º, inciso 3, a linha L, que é exatamente o que foi impugnado, ela permite e diz: para fins dessa lei, o órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada, mediante processo administrativo autônomo e prévio nos casos de... E aí ela regulamenta o que já é regulamentado, e depois foi regulamentado novamente pelo Código Florestal, já era pela União, ações eventuais e de baixo impacto ambiental para pequenas construções com área máxima de 190 metros quadrados, utilizadas exclusivamente para lazer e que não contenham fossas sépticas ou outras fontes poluidoras. Aqui, presidente, são... exatamente, ao meu ver, duas inconstitucionalidades, exatamente essas que foram apontadas pelo Procurador-Geral da República. A primeira é formal, a competência dentro do nosso condomínio legislativo previsto pela Constituição, dentro da competência concorrente, a competência para disciplinar essa norma, a regra e a exceção, o que é APP, as áreas de proteção permanente, e as exceções é da União, e a União assim o fez no Código Florestal. São áreas de proteção permanente que, excepcionalmente, a União, ao legislar, admite em alguns casos, e cito um aqui de forma exemplificativa, no caso do pequeno produtor rural, que mora no mesmo local, mas mesmo nesses casos só se permite 5% da área de preservação permanente. Nós julgamos recentemente o Código Florestal e uma das inconstitucionalidades da lei federal foi exatamente que estendia demais as exceções em APP, para a realização de competições esportivas, estaduais, nacionais ou internacionais. Foi declarado inconstitucional pela falta de razoabilidade de se permitir a restrição ao direito ao meio ambiente para atividades esportivas. Aqui não só o Estado o fez, ou seja, há uma inconstitucionalidade, ao meu ver, formal, mas mais do que isso, o Estado fez de forma desarrazoada, permitindo construções com até 190 metros quadrados de área, sem estabelecer, vejam, mesmo que passássemos, que eu acredito que não é possível, pela inconstitucionalidade formal, e analisássemos somente o mérito, o Estado de Tocantins autorizou a construção de 190 metros quadrados de área para lazer, são casas para lazer ou edículas para lazer, independentemente do tamanho da área, sem levar em conta o tamanho da área de proteção ambiental e para lazer. Ou seja, me parece que dentro de uma ponderação, estudo de uma análise de razoabilidade, não passaria aqui pelo teste mínimo de proporcionalidade. Retirar a APP, que já é uma fração do terreno, as pessoas podem construir suas casas de lazer respeitando
é uma proporção que devem guardar das APPs. Aqui se permite atravessar totalmente isso, 190 metros quadrados. Às vezes, se a APP tem 190 metros quadrados, não haverá mais nenhuma área de preservação permanente, sem qualquer outro requisito, que não que aparentemente, e a meu ver, somente disfarça a inconstitucionalidade material, diz que não contenham fossas sépticas ou outras fontes poluidoras. Olha, aqui, o fato de não conter a casa ou a edícula construída, a casa já pré-construída, uma fossa séptica, não impede que haja, e mais, exige que haja, então, tubulação. Ao existir a tubulação, ao ter um local para desaguar essa tubulação, obviamente haverá toda uma alteração no meio ambiente, toda uma invasão, uma verdadeira invasão nas áreas de preservação permanente. E qual a finalidade pretendida? Simplesmente poder avançar na área de preservação permanente para ampliar casas de lazer. Eu lembro, também para não me estender, mas eu lembro aqui, trago no voto, um artigo do desembargador José Renato Nalini, conhecido ambientalista, ex-presidente, ex-corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aquele que instituiu, foi o primeiro presidente da Câmara Especializada de Meio Ambiente no Estado de São Paulo, que, analisando essas inconstitucionalidades, coloca algo que vem bem ao encontro da fundamentação ora esposada. Diz o desembargador Nalini: prevenir é sempre melhor do que tentar desfazer os nefastos efeitos da lesão ambiental. A natureza é frágil e merece uma tutela efetiva. A precaução impõe a todos a imprescindibilidade de obviar riscos. O planeta emite contínuos sinais de exaustão. E agora o que me parece encaixar totalmente no caso em concreto. Uma sociedade hedonista, materialista, consumista e egoísta não atenta para a seriedade do tema. E é o que a lei de Tocantins trouxe. Passando por cima da competência federal, estabeleceu a possibilidade, obviamente, aqui direcionada a determinados condomínios lá existentes, de construção de 190 metros quadrados dentro das APPs, simplesmente para lazer, ignorando os efeitos nefastos que isso pode gerar nas áreas de preservação permanente e no meio ambiente. Não me parece possível, nem formal, nem materialmente, manter a constitucionalidade do artigo 3º, inciso 3, letra L, da Lei 1939 de 2008 do Estado de Tocantins. Então, nesses termos, e presidente, abreviei exatamente, porque a questão toda de APPs, a excepcionalidade das suas restrições foram amplamente discutidas em 3 ou 4 sessões, quando julgamos a constitucionalidade quase integral do Código Florestal. E uma das inconstitucionalidades foi exatamente o excesso de afastamento, ou o excesso de possibilidade de afastamento protetivo, ou o excesso de possibilidade de construções em APP para questões esportivas, quanto mais para simples lazer, sem, e eu repito, isso que choca na lei, sem nem um percentual. Não importa o tamanho do terreno do condomínio, mais 190 metros quadrados. Então, ante o exposto, o presidente voto julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material do artigo 3º, inciso 3, a linha L da citada lei do Estado de Tocantins. O eminente relator julga procedente, o tema é da maior relevância, mas eu penso que poderia até colher os votos coletivamente, porque... De forma simbólica, há divergência? Há divergência? Mas não registrando que realmente é um tema da maior relevância. Muito embora tenha se dito que é uma pauta leve hoje, mas todos os pontos aqui são da maior relevância, não menos relevante do que qualquer outra. E esta questão ambiental que vem, ministro Marco Aurélio, a inicial da fina lavra da então Procuradora-Geral da República em Exercício, Débora Duprá, atacando um tema fundamental. Então, eu proclamo que a unanimidade, se me permitem, os eminentes colegas, foi julgada procedente a ação
a unanimidade foi julgada procedente a ação. Pois bem, eu tenho uma lista aqui que, a pedido de sustentação oral de minha relatoria, que é matéria reiterada, mas houve um pedido por parte da requerente, é a minha lista de número 1, com 2 feitos em que as 2 ações diretas de inconstitucionalidade, a 5424 de Santa Catarina e a 5432 de Santa Catarina, tratam da mesma lei. Há inscrito por parte da associação requerente, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão ABET, o Dr. Francisco José de Fante Fonseca. Eu estou julgando as ações, como já passado, exatamente no sentido de julgá-las procedente nos termos dos votos que já distribuíram os eminentes colegas. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, então, os feitos da lista número 1, de 6 de setembro de 2018, de minha relatoria, a unanimidade foram julgados procedentes. Digo ao eminente advogado que o seu nome ficará registrado nas atas como tendo feito a sua participação devidamente. E agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Há mais uma lista que, a pedido de sustentação oral, e seria o último feito, então, a chamar o ministro Ricardo Lewandowski. E está aqui presente para manifestar-se o Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos. Trata-se, vou apregoar o feito isoladamente e especificamente, porque houve pedido de destaque no plenário virtual feito pelo ministro Gilmar Mendes. Então, vamos recomeçar o julgamento agora no plenário físico. E apregou, então, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski agravo regimental na ação rescisória 2444, que procede do Distrito Federal, sendo agravante Florinda Aparecida Strati Greschi e outro. Agravado Estado da Bahia e agravado também o Estado do Tocantins. Ministro Ricardo Lewandowski é o relator. Eu vou passar inicialmente a palavra a Vossa Excelência, depois ouviremos o eminente advogado, o voto de Vossa Excelência, e como houve um pedido de destaque, nestes casos eu sugeriria que, diante do destaque, ao invés de seguirmos a ordem de votação, ouvíssemos o eminente colega que fez o pedido de destaque, porque provavelmente, em razão do destaque, já, inclusive, antecipou. Poderíamos trabalhar dessa forma? Presidente, eu, no princípio, não teria nenhuma objeção com relação a isso, mas eu, com devido respeito, penso que talvez fosse o caso de eu fazer pelo menos o relatório. Não, sim. Assim, ouvimos a sustentação oral, o voto de Vossa Excelência. Perfeito. Não, o voto de Vossa, porque nós estamos reiniciando o julgamento. Claro. Era um julgamento iniciado no plenário virtual, que ele, em razão de um pedido de destaque do colega, veio para o plenário físico e aqui o reiniciamos desde o início. Assim temos um contraditório. Perfeito. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Pois não. Eu estou distribuindo meu voto, senhor presidente, para que os colegas tenham mais facilidade e mais conforto para acompanhar meu voto, que será também resumido. O relatório é singelo. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de minha relatoria, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Neste recurso, os agravantes sustentam que não se trata de hipótese de ação anulatória, mas de ação rescisória, tendo em vista que a decisão que homologa a autocomposição é, segundo o CPC de 73, decisão de mérito, consistindo em ato judicial passivo de rescisão. Requereram o provimento do recurso e, alternativamente, a conversão da ação rescisória em anulatória por força do princípio da fungibilidade. Esse é o relatório. Passo a palavra, então, ao eminente doutor Carlos Caputo Bastos. Eu agradeço, senhor presidente, senhora e senhores ministros, e aproveito também o ensejo para cumprimentar Vossa Excelência e desejar, em nome dos advogados privados que militam nesta corte, muito sucesso na gestão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, senhora e senhores ministros, o caso, como relatado pelo eminente ministro relator, ministro Lewandowski, trata-se de ação rescisória proposta perante esta corte em razão de um acordo homologado pelo ilustre ministro Luiz Fux entre o Estado da Paraíba, o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia,
em que Sua Excelência, ao homologar o acordo, frisou expressamente em sua decisão que o fazia com base no artigo 269, inciso 3º do Código de Processo Civil. Vale dizer, estava encerrando o litígio com julgamento de mérito. Por isso, e pelo menos aos autores pareceu, em primeiro lugar, que a hipótese seria efetivamente de ação rescisória. Mas assim não entendeu o eminente relator. E, apenas para encaminhar um raciocínio, e aí não seria nem necessário renovar o apreço, a admiração e o respeito que tenho pelo eminente relator, fato público, eu apenas faria uma reflexão no sentido de buscar uma outra interpretação. O que aconteceu no caso concreto? Essa rescisória foi proposta com base no artigo 485, incisos 5º e 8º. Na realidade, talvez a gente sabe o excesso de trabalho nessa corte, que efetivamente hoje demanda mais do que nunca uma diminuição de feitos nessa casa, certamente passou desapercebido de que o inciso 5º foi expressamente veiculado na petição inicial. Se nós formos examinar no verso da primeira página, nós vamos verificar que ela vem respeitosamente com respaldo nos artigos 485, inciso 5º e 8º, e por aí segue as indicações das violações apontadas. Então, não se tratou apenas de uma questão do inciso 8º, tratou-se efetivamente do inciso 5º, tanto que foi apontado como fundamento para a desconstituição dessa decisão de mérito, porque foi invocado o artigo 269, a violação, entre outros, do artigo 18 da Constituição Federal, dos artigos 14, 15, 25 da Constituição Federal, 19 e 20 da Constituição da Bahia, 70 e 71 do Tocantins e o artigo 2º da Constituição Federal. Por quê? Porque, ao ser homologado este acordo, ficou estabelecido que os estados, por força da sua jurisdição, estabeleceriam as regras de desmembramento ou fusão de municípios. Ocorre que o artigo 18 é muito claro, no sentido de que não se pode prescindir da audiência das Assembleias Legislativas e muito menos do plebiscito quando se trate de qualquer alteração geográfica, física, com relação a municípios e Estado. Eu até lembro, apenas a título de ilustração, o voto que foi proferido pelo ilustre ministro Dias Toffoli, por ocasião do julgamento da DI 2650, onde, na linguagem do eminente decano, tratava-se de um voto primoroso. Por quê? Porque o plebiscito e a audiência representavam o prestígio de dois postulados que são da maior importância para a nossa Constituição. Primeiro, com relação ao plebiscito, a soberania popular, e com relação à audiência das assembleias, o respeito à federação. Disse Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello: tenho para mim que, sob a perspectiva desses dois postulados, sufrágio universal, que deriva precisamente do princípio da soberania, e o postulado da federação, são as diretrizes que devem orientar a controvérsia. Então, de uma certa maneira, isso sempre foi de muito conhecimento da Corte. Não se pode haver desmembramento nem de município, nem de estados, nem fusão que não passe necessariamente pela audiência das assembleias. Mas o eminente relator, entendendo que não seria essa a hipótese, trouxe à baila um precedente da lavra do ministro Djaci Falcão, do ano de 1985, onde, naquele caso concreto, entendeu-se que a hipótese seria de ação anulatória. Mas sim, por que assim se entendeu?
Porque, ao lermos o acórdão que deu origem a este caso julgado pelo eminente ministro Jaci Falcão, está dito lá na fundamentação do voto: ao conhecimento do juiz aquilo que acordaram, mas muniram-se de títulos por ela mesmos criados, para que não espelhassem os direitos exigíveis, títulos que poderão, inclusive, alguns se desligarem e desenvolverem vida autônoma, como acontece com os créditos transmissíveis por endosso. Vale dizer, com todas as vênias, não me parece que essa é a hipótese dos autos, porque o título, se houver algum título a ser executado, esse será o acordo homologado nesta Corte. E eu também aproveito o ensejo para trazer à baila, embora também um pouco antigo, um outro caso que foi julgado aqui em 1996, que, por acaso, há 22 anos passados, eu tive a oportunidade não só de elaborar o recurso extraordinário, como sustentá-lo perante essa Corte. E o eminente ministro Sidney Sanches deu provimento ao recurso extraordinário exatamente na mesma hipótese. Havia uma transação em juízo, homologada pelo juiz, e que foi objeto de uma ação rescisória. Quando chegou nesta casa, examinando o recurso extraordinário, Sua Excelência entendeu de dar provimento, ainda que em parte, ao recurso extraordinário, para desconstituir o acordo que havia sido celebrado, tendo em vista que a hipótese cabível era exatamente a de rescisória. Mas, se também não fosse isso suficiente, eu peço licença também apenas para recordar a este egrégio tribunal que agora, mais recentemente, no dia 1º de agosto de 2018, o eminente ministro Fachin, ao apreciar a ação rescisória 2697, julgou hipótese rigorosamente igual à presente. Tratava-se de um acordo homologado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no agravo de instrumento 668-469, e Sua Excelência, ao se deparar com esta ação rescisória originária, exatamente como propusemos, Sua Excelência transcreve, em primeiro lugar, o voto do relator na origem, porque essa ação fora proposta anteriormente no Tribunal de Justiça. Diz o relator de então: assim, se a validade do acordo firmado pelas partes foi reconhecido pelo STF, resulta evidente que eventual pretensão de rescisão dessa decisão tem que ser buscada perante aquela Corte, consoante o artigo 102.1j da Constituição Federal, exatamente como foi proposta na presente ação rescisória. E finaliza Sua Excelência o ilustre e eminente ministro Fachin: de saída, compreendo ser este o juízo competente para, em tese, rescindir decisão homologatória proferido em agravo de instrumento que tramitou nesta Corte, em consonância ao artigo 259 do regimento interno dessa Casa. Por isso, embora Sua Excelência não tenha provido a ação, pelo menos na parte dispositiva está lá expresso que conhecia da ação rescisória. É rigorosamente a mesma hipótese. E tanto isso é verdade, e se nós formos examinar as duas decisões, tanto essa proferida no agravo de instrumento a que me referi, quanto na decisão que ora se pretende ver rescindida, em ambas é exatamente invocado o artigo 269, inciso 3º. Por isso que, não obstante, se pudesse invocar, como aliás foi invocado no acordo, né, que se tratava de consecução do artigo 12 do ato das disposições constitucionais transitórias, e que esse acordo demorou 12 anos para ser formulado após a vigência da nova Constituição, quando o ADCT fixava em 3 anos, não significa dizer, em absoluto, que estaria dispensado o cumprimento e observância do artigo 18, pelo menos, da Constituição Federal. E, finalmente, senhor presidente, apenas também para não tomar o tempo da Corte, que sei muito precioso, gostaria de fazer também uma outra observação, porque Sua Excelência,
e aqui sempre renovando o meu maior respeito pelo ilustre ministro relator, ministro Lewandowski, indeferiu a petição inicial, quando hoje, me parece, pelo menos, maior respeito e consideração a esta casa, me parece que já não é o caso. A semelhança do que o eminente ministro Luiz Roberto Barroso invocou no julgamento do primeiro processo da pauta, a semelhança do artigo 1029 do Código de Processo Civil, com relação aos recursos, com relação às ações, existe um outro dispositivo com igual ou muito próximo teor, que é o artigo 321, que diz o seguinte: quando o juiz, para julgar o mérito, se deparar com algum problema que impeça o julgamento da ação, ele evidentemente baixa os autos para que o autor emende a inicial, se for esse o caso, não é? E mais, hoje me parece também, com todo respeito, que diante do artigo 4º do Código de Processo Civil, combinado principalmente com o artigo 10º, na sua parte final, não há possibilidade para esse indeferimento diante de uma decisão surpresa, porque essa questão foi trazida apenas na decisão. O autor não tinha conhecimento de que, eventualmente, poderia ser surpreendido de que a ação cabível não era ação rescisória. Então, pelo artigo 10, hoje, do Código de Processo Civil, está lá estampado com todas as letras, mesmo em matéria de decisão de ofício, ainda assim não se pode ter o que se denomina na doutrina de decisão surpresa. Com essas considerações breves, senhor presidente, e agradecendo a atenção com que fui ouvido, o que se espera é o provimento do recurso do agravo do instrumento para que o mérito da ação possa ser enfrentado como de direito. Naturalmente, sempre renovando as vênias ao eminente relator. Muito obrigado. Ou seja, o pedido do agravo é para seguimento da ação que havia sido indeferida inicial. O ministro Ricardo Lewandowski, com a palavra para o seu voto. Senhor presidente, aqui a questão central diz respeito à adequação da ação utilizada para retirar do universo jurídico uma decisão do Supremo Tribunal Federal que homologou um acordo firmado entre os estados da Bahia e de Tocantins na ação civil originária, ACO 347. Aqui nós precisamos analisar se cabe uma rescisória ou uma anulatória, como eu concluí no meu voto. E, desde logo, também reafirmando todo o respeito e admiração que tenho pelo nobre advogado Caputo Bastos, desde logo eu assento que não está em jogo aqui saber se é necessário plebiscito ou não das populações interessadas, mas o caso aqui é de índole nitidamente processual, saber qual é o instrumento adequado para isto. E, desde logo também, de início, parece-me que, para discutir estas questões que foram suscitadas pelo eminente advogado, não só da tribuna, mas nos autos, que dizem respeito às divisas entre esses dois estados, a análise de cartas topográficas do IBGE, eventual desrespeito a laudo pericial emitido pelo Serviço Geográfico do Exército, a ação anulatória é muito mais ampla, o rito é muito mais abrangente para se discutir essas questões todas ventiladas aqui. Mas essa é uma questão, digamos assim, até de conveniência processual do que estritamente técnica. Do ponto de vista técnico, então, eu vou saltar esta questão que já resumi. Quer dizer, o que se quer aqui é tirar do universo jurídico essa decisão do ministro Fux, que homologou o acordo relativo às divisas entre o Estado da Bahia e o Estado de Goiás. O agravante levanta todas estas questões
Mas eu digo aqui o seguinte, então, o agravante nos autos insiste nessa questão, que é a aprovação da decisão que homologou o acordo sem a realização de prévia de plebiscito, constitui óbice intransponível a sua validade, etc., etc. Pleiteiam antecipação da tutela diante da iminência de que sejam adotadas providências atinentes à nova definição dos marcos de fronteira entre os Estados e a rescisão da sentença por meio do qual foi homologado o acordo na CO 347. Aliás, isso comparece com terceiros interessados, no caso aqui. Esse é o brevíssimo relatório, senhor presidente. Eu Vossas Excelências têm um voto em mãos, e também, para mim, evidentemente, o resultado a que se chegar é absolutamente indiferente e respeito integralmente. Eu digo o seguinte, eu entendo que a petição inicial deve ser indeferida. Isso eu já decidi na minha primeira decisão, estou reproduzindo em meu voto. Uma vez que a ação cabível, no caso concreto, seria anulatória, apta a anular a transação na qual se embasa a homologação. Transcrevo a precisa lição de Humberto Teodoro Júnior, que elucida a questão sob a ótica do novo e do antigo Código de Processo Civil. Entre aspas, exclui o artigo 966, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil, os atos negociais das partes, praticadas no processo e homologados pelo juiz, do âmbito da ação rescisória, remetendo-os ao procedimento comum, insisto, mais amplo do ponto de vista probatório da anulação. Entendem, nada obstante, deve ter um errinho aqui, Fredi Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, que, sendo decisões de mérito as que homologam a autocomposição do litígio, se sujeitariam à ação rescisória e não à anulatória. Continua o Humberto Teodoro Júnior dizendo, de fato, a lei reconhece na espécie a ocorrência de resolução de mérito. Tal resolução, todavia, é obra de negócio jurídico das partes e não decisão do juiz. Este apenas homologa o convencionado pelas partes para que assuma a condição de ato processual extintivo do litígio e, consequentemente, do processo. Falta ao ato judicial homologatório qualquer conteúdo decisório que pudesse conferir-lhe a qualidade de ato de resolução de mérito da causa. Quando se busca invalidar ou romper esse ato que resolveu o mérito, não é a sentença do juiz o objeto do ataque, mas o negócio jurídico ocorrido entre as partes que solucionou o litígio. O Código de 73, por arrolar entre os casos de rescisória a existência de, sub aspas, fundamento para invalidar a transação em que se baseou a sentença, artigo 485-8, ensejou enorme conflito interpretativo. A jurisprudência final superou a divergência, interpretando a rescisória prevista no aludido inciso 8º como se aplicável apenas ao caso em que a transação tivesse servido de fundamento para a sentença de mérito, influindo no conteúdo do comando judicial. O dispositivo legal, portanto, não cuidava de rescindir a transação homologada, e sim a sentença de acolhida ou rejeição do pedido, que teria, de alguma forma, se apoiado na transação entre as partes, homologada ou não em juízo. Por isso, a sentença meramente homologatória de transação não estaria incluída na hipótese do artigo 485-8 do CPC de 73, cujo alcance endereçava a, sub aspas, desconstituição de decisão de mérito, cujas conclusões se baseiam em transação. Se o juiz não resolveu o mérito da causa, mas foram as próprias partes que o fizeram, mediante autocomposição do litígio, a ação anulatória prevista no 486 do Código de Processo Civil, ainda de 73, é sede própria para discussão a respeito dos vícios na transação homologada judicialmente. É exatamente este caso. As partes se autocompuseram. O CPC de 2015, abrindo polêmica travada nos primeiros anos de vigência do CPC de 1973, prestigiando a jurisprudência consolidada do STJ, simplesmente retirou do rol dos casos de rescisão, atual 966, a menção aos vícios de transação e de outras formas de resolução consensual do litígio. Artigo 8º inciso 8º do artigo 485 do CPC anterior,
No novo Código, a referência a atos de disposição de direitos praticados pelas partes homologados pelo juiz constou apenas da autorização a que fossem eles submetidos à anulação nos termos da Lei Civil, artigo 966, parágrafo 4º. É o curso de Direito Processual Civil, Forense, 2017, páginas tais e tais. Cito aqui uma jurisprudência também, e aí, senhor presidente, eu estou dizendo o seguinte, assim, dizia eu, ainda na minha decisão, a hora contestada, assim considerando que o que se quer é rescindir a transação homologada judicialmente, mais do que o ato judicial em si, o caminho processual devido é a ação anulatória. Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro a inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, condeno os autores nas custas do processo. Agora, meu voto neste agravo. Os argumentos lançados no regimental não são capazes de afastar os fundamentos da decisão combativa, que, por tal razão, a meu ver, devem ser mantidas. Distingo o presente caso do precedente invocado, ARI 681892, de Minas Gerais, de minha lavra, em que o acordo recorrido dirimiu controvérsia com base na caracterização de colusão entre as partes, fazendo com fulcro no contexto, no conjunto fático probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, razão pela qual neguei seguimento ao recurso. Por fim, reputo inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso presente, porquanto tal princípio é aplicável aos recursos em sentido estrito e não às ações judiciais, salvo na hipótese dos interditos proibitórios, o que efetivamente não é o caso dos autos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. E aí, para terminar, senhor presidente, com devido respeito ao eminente advogado, que fez uma brilhante e substantiva sustentação oral e que certamente poderá angariar, se não a maioria dos votos, pelo menos alguns votos neste plenário, eu observo que o Código de Processo Civil diz o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completar. Parágrafo único, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Não é o caso de quando a parte ingressa com ação data vênia errada, equivocada, porque nós não podemos, com os milhares de processos dessa natureza que estamos a julgar, devolver os autos para que a parte ingresse com uma outra ação apropriada, e não é o caso também do juiz indicar qual é esse tipo de ação. Então, neste caso, senhor presidente, sem entrar no mérito da questão, se deve haver plebiscito, se as cartas do IBGE estão certas ou erradas, aqui me cingi apenas no instrumento legal utilizado. Entendia que era anulatória, por força da legislação processual aplicável, e não a rescisória, até porque, como disse no início, a anulatória tem um âmbito probatório mais abrangente. E como voto, senhor presidente, negando provimento ao agravo. Relator nega provimento. Eu vou pedir licença aos eminentes ministros que regimentalmente precedem, mas como o caso estava no plenário virtual e houve o pedido de destaque do eminente ministro Gilmar Mendes, eu penso que é mais funcional ouvirmos inicialmente aquele que requereu o destaque para vir ao plenário virtual. Verifico que todos assentem e passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Diante da percussiente exposição trazida pelo relator, que mostrou as situações e as distinções que se tem que fazer no caso, eu o acompanho integralmente. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu acompanho também o eminente ministro relator, mas acrescento mais um argumento. A meu ver, a parte que ingressou com a rescisória, além de ser o cabimento da rescisória, a parte é absolutamente ilegítima. São pessoas físicas que ingressaram com uma ação para rescindir, e mesmo na anulatória, se quisessem anular, acordo entre dois Estados. Aqui, e cumprimento o doutor Caputo pela inteligente sustentação, mas aqui
não tem absolutamente nada de aplicação de parágrafo 3º e 4º do artigo 18. Habilidosa sustentação. É habilidosa a sustentação, porque o parágrafo 3º e 4º do artigo 18 estabelecem hipóteses voluntárias de alteração ou de municípios ou entre estados, a partir da configuração de 88, voluntárias. E aí se consulta, plebiscito, Assembleia Legislativa. Essa hipótese é do artigo 12, parágrafo 2º, uma questão litigiosa que a própria Assembleia Nacional Constituinte autorizou os estados a realizarem, mediante acordo ou arbitramento, demarcação de suas linhas divisórias atualmente litigiosas. Não se aplica a voluntariedade do município querer se desmembrar, do estado querer se fundir com outro. Aqui eram demarcações litigiosas e o Constituinte autorizou os estados a entrarem num acordo. O acordo foi feito, o acordo foi homologado, não há por que pessoas físicas impugnarem o acordo. Então, acompanho integralmente o eminente relator, não caberia a rescisória, mas acrescento, além disso, a ilegitimidade de parte. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministro Ricardo Lewandowski, ministro relator e os demais ministros que o acompanharam, eu peço vênia para expressar percepção distinta sobre a matéria, distinta no sentido de diferenciada em relação ao tema. Como depreendo do inteiro teor da decisão agravada, o eminente ministro Ricardo Lewandowski assentou que se trata de uma pretensão deduzida perante este tribunal contra a decisão proferida nesse tribunal. Que homologou e que homologou uma determinada composição. Portanto, disso não há dúvida tratar-se do objeto que se busca, a rescisão, segundo a parte autora, ou deveria buscar anulação, segundo o voto do eminente ministro relator. Não há dúvida que a destinação, a estação de destino da pretensão é uma decisão proferida neste Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que está em questão é verificar se o instrumento dessa pretensão, se o comboio processual para chegar a essa estação é da anulatória ou é da rescisória. Por isso, eu principio a manifestação que faço em relação ao voto de Sua Excelência, o ministro relator, dissentindo das achegas que o eminente ministro Alexandre de Moraes vem de fazer, porque, embora tenha acrescentado e disse que eu fazia, mas não está em questão a legitimidade ou ilegitimidade, portanto, condição da ação que não foi objeto da decisão agravada, muito menos o exame da procedência ou improcedência rescisória, se aplica ou não o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Poderíamos até evoluir, e não creio que ficaríamos, quiçá, tão distante se evoluíssemos para essa discussão. Ministro, a necessidade de me referir aos parágrafos 3º e 4º é exatamente em virtude da legitimidade. Então, só em relação a isso. Isto, o que não está em discussão em face da decisão agravada, segundo percebo. Portanto, o que me parece central aqui é saber, como disse o ministro Lewandowski, se o instrumento é anulatório ou rescisório. Se vem uma parte, cuja legitimidade ou ilegitimidade até agora não se discutiu, muito menos a procedência e improcedência do argumento. Se vem a parte e fundamenta na legislação processual civil respectiva, dizendo que houve uma decisão da prestação judicial nesse tribunal que violou norma jurídica é a expressão do novo código, ou violação de expressão literal da lei, disposição literal da lei, como dizia o CPC antigo, a pretensão da parte é deduzir uma ação rescisória. E, com todo o respeito, acredito que deva ser conhecida para examinar as condições da ação, eventualmente a legitimidade e ilegitimidade, e superadas as condições da ação, examinar o mérito. De modo que, nesse sentido, o indeferimento da petição inicial por eventual incompatibilidade normativa do instrumento processual escolhido, a rescisória em vez da anulatória,
em meu modo de ver, refunda o veículo processual que a parte deu às vestes de uma rescisória, alegando ter havido violação de expressa disposição da lei. Se a parte pode ou não fazê-lo, se tem ou não razão, acredito que devemos julgar. Por isso, pedindo todas as vênias ao ministro Ricardo Lewandowski e aos ilustres ministros que o acompanharam, eu estou, na percepção que trago à colação, provendo o agravo regimental para o fim de conhecer da ação rescisória e examinar as condições da ação e, eventualmente, o mérito. É como o voto, senhor presidente. Agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu cumprimento o doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos por uma sustentação muito engenhosa. A hipótese aqui é de uma transação que foi homologada pelo ministro Luiz Fux em 2013, envolvendo o estado do Tocantins e da Bahia, sem pronunciamento judicial de mérito, como acentuou o eminente relator. Eu também tenho dúvidas sérias aqui quanto à questão da legitimidade, embora o ministro Luiz Edson Fachin tenha feito observação de que este ponto não foi abordado pelo eminente relator. Mas eu também sou, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, convencido de que a hipótese não era de ação rescisória. E teria mais dificuldade ainda de uma ação rescisória por quem não foi parte e uma pessoa física interferindo com uma transação de Estado feita por 2 Estados da Federação. De modo que eu estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, esse é um dos temas mais polêmicos de processo civil, pelo menos sob a égide do Código de 1973, né? 2 ações constitutivas negativas, ação anulatória ou ação rescisória, à luz do artigo 485, em função da redação do inciso 8, né? E artigo 486. No caso, a ação se rege, o processo se desenvolveu sob a égide do CPC de 73. Parto desse pressuposto. Atualmente, parece-me, pelo menos, lembro de um artigo interessantíssimo, Fred G., a que Vossa Excelência se referiu, que tem uma compreensão diversa em função do expresso teor do artigo 966, né, que rege a ação rescisória, sobretudo em função do parágrafo 4º desse artigo 966, que diz: os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por qualquer outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. É o Código Fux, Código de Processo Civil de 2015. Agora, eu examino à luz do Código de 1973 e, com todo o respeito às compreensões contrárias, manifesto o meu entendimento na linha do voto do eminente relator. Do relator, de Vossa Excelência. Pois não. É o relator. Pois não. Eu acompanho Vossa Excelência negando o provimento ao agravo regimental. E por que eu faço? Artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença ou em que esta for meramente homologatória podem ser rescindidos como os atos jurídicos em geral nos termos da lei civil. É o assento para a ação anulatória aqui no caso específico. O STF, pelo que eu me recordo, não tenho assim a última talvez se houve alteração de entendimento, mas eu me recordo que o STJ ele fazia a distinção. Se o juiz, ao homologar a sentença, dispunha sobre o mérito, sobre a própria transação, neste caso, ele entendia cabível a ação rescisória. Se o juiz se limitava a homologar o acordo, ele compreendia cabível a ação anulatória. Pelo que eu aqui compreendi, o ministro Fux se limitou a homologar a transação.
entendo eu que seria hipótese de ação anulatória, por isso, à luz daquele código, seguindo essa corrente doutrinária que não é pacífica. Lembro que até Barbosa Moreira evoluiu, segundo ele próprio, na sua compreensão, dizendo que a anulatória se restringiria à anulação de transações num curso de um processo onde ainda não encerrado por decisão transitada em julgado. E que, uma vez transitada em julgada a decisão, ou seja, na hipótese, como diz o ministro Marco Aurélio, da preclusão máxima, sempre caberia ação rescisória. Eu aqui, com todo o respeito, nessa linha, acompanho o voto do relator negando provimento ao agravo regimental. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a situação é, no mínimo, fronteiriça. Sim. E vou tentar expor porque ela é fronteiriça. Havia uma ação civil originária em curso no Supremo. As partes transigiram. E aí ocorreu a extinção do processo mediante ato do Supremo. Um ato, para mim, judicante. A teor do disposto, à época, porque a homologação ocorreu em 12 de abril de 2013, a teor do disposto do 269.3 do Código de Processo Civil decaído, para utilizar uma expressão do ministro Sepúlveda, pertence, né? O que nós tínhamos à época, e aqui no tocante à aplicação da lei no tempo, tem-se a incidência do Código pretérito e não do atual. Nós tínhamos um preceito ao menos ambíguo, que era o 486 do CPC Buzaide, ao dispor os atos judiciais que não dependem de sentença ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos. Termo expresso do artigo 486 do Código de Processo de 1973. Veio uma nova regência, não tenho a menor dúvida, mas uma nova regência, penso, quando já escoado, inclusive, o prazo decadencial para a propositura que foi anterior da ação rescisória. A nova regência é explícita do parágrafo 4º do artigo 966, que revela de forma explícita, esclarecedora, sem suscitar dúvidas, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, e aqui o foi, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos a quê? A rescisão? Não. Estão sujeitos à anulação. Por isso é que eu disse, ante a regência, pelo Código de Processo Civil de 73, a situação é ao menos ambígua. Presidente, que não se cogite da ação rescisória, que se deu uma ênfase à parte final do 485 do Código de Processo Civil de 1973. Diante dessa ambiguidade, não seria o caso de adotar, sim, porque não estrito apenas aos recursos, o princípio da fungibilidade? Não seria o caso de, ao invés de se indeferir de plano a iniciar, abrir-se oportunidade para a emenda dessa mesma inicial? A meu ver, sim. E aí passaríamos a ter ação civil originária, já esta última anulatória, em cima de uma decisão de mérito, como está no 269.3 do Código de 73, uma decisão de mérito em ação também originária. Nesse contexto, e até mesmo uma certa divergência da doutrina, e o ministro relator, com a fidelidade que lhe é própria, colocou isso muito bem, uma divergência da doutrina quanto ao instrumental propício para atacar decisão homologatória
de transação em processo judicial, e que, a meu ver, essa discrepância doutrinária e a ambiguidade, o caráter fronteiriço da matéria, levaria, pelo menos, a se oportunizar as autoras, né, e aqui eu não discuto a legitimidade, porque a questão instrumental precede, conduziria a instar as autoras à emenda da inicial. Eu vou pedir vênia, presidente, para, nesse olhar flexível, né, da forma, acompanhar o ministro Luiz Edson Fachin, provendo o agravo, que pelo menos se tome, né, a ação ajuizada como anulatória, sim, da competência do Supremo, porque eu não imagino também sujeitar um ato do Supremo ao juízo, à primeira instância. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Em consequência, nego o provimento ao presidente agravo interno, entendendo que as razões expostas por Sua Excelência legitimam a conclusão a que chegou ao fazer o cotejo entre o tratamento normativo dispensado, digamos, as situações em que há autocomposição da lide por iniciativa das próprias partes contendoras e a nova disciplina a que alude o Código de Processo Civil de 2015, e sob esse aspecto é bastante precisa a lição do eminente processualista, o professor Humberto Teodoro Júnior. Ministro Celso acompanha o relator. Vou fazer um breve voto, embora tenhamos ainda uma sessão administrativa, mas que o tema é extremamente interessante. E eu inicio, então, dizendo que o voto do eminente relator, eles estão de acordo com o entendimento que já proferi nos autos da ACO número 2422, na qual a parte intentou ação anulatória para desconstituir a desistência de recurso apresentada por seu advogado e homologada por esta Corte. O advogado pediu a desistência do recurso, a Corte homologou o pedido. A parte pede anulação da desistência. Pois bem, após terminar a reautuação do feito, equivocadamente apresentado como ACO, eu, amparado em doutrina de Pontes de Miranda, conheci da ação, salientando o que pretendia a autora, ação homologatória, que pretendia a autora. Desconstituir era o próprio ato homologado judicialmente e apenas subsequentemente a decisão homologatória, sendo essa a distinção essencial, a distinção entre a ação anulatória e a rescisória. A rescisória que pretende a desconstituição do próprio julgado. Foram minhas palavras naquele julgado, abro aspas, consoante lições de Pontes de Miranda, em explicação acerca da expressão legal, passo a citá-lo. Se é anulado o negócio jurídico da transação, cai a homologação, porque a eficácia anulatória, por dentro do ato jurídico global, homologação, rescinde o ato jurídico envolvente. Aí está a única escusa para se ter dado ao artigo 486 a redação que lhe deu. Temos, pois, anulação interior e consequência rescindente exterior. E cito a fonte. Continuando naquele voto, eu disse o seguinte, após citar Pontes de Miranda: o que se combate, portanto, na ação anulatória é o próprio ato jurídico que se busca desconstituir para, de modo reflexo, se obter o esvaziamento da sentença homologatória. E no caso dos autos, daqueles autos, é dessa natureza a pretensão autoral. Dois pontos. Busca a postulante esvaziar a decisão homologatória proferida nos autos originários,
a partir do reconhecimento, ponto central de sua demanda, de que o ato judicial praticado, pedido de desistência, conteve vício de consentimento. Fecho a citação daquele meu voto. Então, eu digo que a distinção utilizada pelo ministro Ricardo Lewandowski, em meu entender, é consonante com este entendimento que já externei. Todavia, existe no caso específico para mim uma peculiaridade. Qual seja? É que a decisão que se pretendeu ver desconstituída, a decisão do ministro Luiz Fux, nos autos da ACO 347, homologou a transação extinguindo o feito, abro aspas, com resolução de mérito, em relação aos estados da Bahia e do Tocantins. Fecho as aspas. Está na decisão do ministro Luiz Fux. Ou seja, ele extinguiu a ação com resolução de mérito em relação aos estados. Teria eficácia de coisa julgada? Sim. Nesse passo, minimamente suscita, e aqui exatamente o ministro Marco Aurélio, o ministro Fachin e o ministro Marco Aurélio destacou bem, suscita dúvida. Suscita dúvida. E aí, então, eu colaciono a doutrina de José Miguel Garcia Medina. Diz ele, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 966 do CPC 2015, que não possui o mesmo texto do CPC 73, os atos homologados pelo juízo, por exemplo, renúncia, reconhecimento, transação, conforme artigo 487.3 do CPC 2015, sujeitam-se à anulação. No caso, pois, não se admite ação rescisória. Continua. À luz do artigo 485.7 do CPC 73, seria possível sustentar o cabimento de ação rescisória, quando, interpretando confissão, desistência ou transação realizada pelas partes, o juiz julga o pedido procedente ou improcedente. E ação anulatória, quando o juiz proferir sentença homologatória, e aqui diz esse autor, sem julgar o pedido, ou seja, sem homologar com julgamento de mérito. Cito a fonte. Pois bem, adotando-se essa posição doutrinária, eu vou pedir as mais respeitosas vênias ao eminente relator e aos que o acompanharam para formar com a posição divergente aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin e acompanhada pelo ministro Marco Aurélio. Mas, desde logo, embora isso não esteja em jogo, e até por segurança jurídica, embora seja um opter dictum, eu acrescento em opter dictum o seguinte, que se fôssemos, na expressão do ministro Marco Aurélio, abrir o embrulho, e vejam que o provimento do agravo dado pelo ministro Luiz Edson Fachin não é ainda verificando outras condições da ação, é limitando-se ainda a esse primeiro caráter instrumental, que é o primeiro a ser visto. Pois bem, sem adentrar nisto, mas em opter dictum, eu registro que, se fôssemos abrir o embrulho, parece não haver nenhuma plausibilidade. Quero deixar apenas registrado no meu voto este opter dictum. No pedido, que alega vício na decisão do ministro Luiz Fux por homologar acordo entre os estados da Bahia e do Tocantins, que teria implicado mudança de seus territórios e que implicou mudança de seus territórios sem ter, para tanto, consultado a população interessada nos termos do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. E vou ao teor da norma apontada na inicial, parágrafo 3º do artigo 18. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Feita essa citação, eu destaco e concluo. Não se trata, no caso, de anexação
Não se trata, no caso, de desmembramento, nem de formação de novos estados para aplicação do dispositivo. Trata-se de disputa judicial relativa à demarcação de suas fronteiras. E aqui, eminentes colegas já destacaram o artigo 12 do ADCT. Pelo que, inaplicável o preceito constitucional do parágrafo 3º do artigo 18. Registro apenas em óbito edicto, que mesmo, na minha opinião, se fôssemos abrir esse embrulho, seria inviável. Então, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência, me escusando de ter me alongado neste caso um pouco mais, mas uma matéria interessante e relevante também. E então proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao agravo, vencidos o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Marco Aurélio e o ministro presidente. Senhoras e senhores, cumprida a pauta, as listas que remanescem serão transferidas para a data de amanhã, pois temos agora às 18 horas início a uma sessão administrativa. Agradecendo a presença de todos os colegas, do senhor vice-procurador-geral da República, da senhora secretária, advogados, senhores e senhoras servidores e imprensa, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.